quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 21. Se você não trouxe a Bíblia, o Fabrício vai projetar aqui para nós, Êxodo capítulo 12, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta e em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem: que cerimônia é esta? Responderei: esta é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram tudo como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Você pode dizer glória a Deus? Coloca a mão no seu coração, repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, que a tua palavra sia para a minha vida. Usa, Senhor, a vida do pastor Júlio como um canal de bênção para a minha vida, em nome de Jesus. E aí você pode aplaudir bem forte a Ele, e junto com as suas palmas, mistura aí um glória a Deus, um aleluia. Você vai me ajudar a pregar, né? Eu vou gloriando daqui, você vai gloriando daí, bombardeando o céu de glória a Deus, amém? Não vamos ficar quietos não, viu? Em nome de Jesus. O propósito desse mês, se você puder colocar, Fabrício, o propósito. Você que ainda não sabe, todos os meses nós caminhamos num propósito. E esse mês é a igreja gospel. Na verdade é uma palavra que veio dos Estados Unidos, de duas palavras, Gods e Pel, né? Juntas as duas dá gospel, que significa palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Evangelho. E evangelho significa boas novas. Por isso que nosso propósito, o gospel desse mês, é gospel, as boas novas do céu. E nesta noite eu trago boas novas para você, porque o nosso Deus, Ele está vivo, aleluia. Vivo, Ele olha por você, Ele vela por você, pela tua casa, pela tua família. Assim como Ele fez na vida da nossa irmã Thay, Ele também vai fazer na sua, aleluia. Se você crê, glórias a Deus. Queridos, você que já leu a Bíblia, ou você que já assistiu, né, aquela novela Os 10 Mandamentos, inclusive está até reprisando agora na televisão. Você já assistiu, você lembra que no Egito, o povo era escravo do Egito, e lá, para eles saírem escravo do Egito, Deus teve que mandar Moisés falar com o faraó. Faraó endureceu o coração, disse: quem é esse Deus para me dar ouvido para ele? Eu sou o grande faraó, não vou ouvir Deus nenhum não vou obedecer Deus nenhum. E aí Deus começou a mandar as 10 pragas que você já sabe. Ele mandou lá o rio se transformou em sangue, mandou lá os sapos, né, um enxame de gafanhotos, de mosca, de piolho, a morte
dos animais, e cada praga que Deus mandava era para confrontar um deus do egípcio, porque os deuses lá dos egípcios eram muitos, eles adoravam muitos deuses, tinha Deus para tudo lá. Então quando Deus fere as águas do Nilo e se transforma em sangue, estava afrontando o Deus do rio Nilo lá, o Deus que cuidava das águas. Quando Deus, havia um Deus lá numa forma de sapo, que eu não sei o nome, então quando vem aquele monte de sapo, era Deus mostrando e falando: olha, clamem aí os seus deuses, o seu Deus aí, que é em forma de sapo, para eles proteger, para livrar vocês, para eles verem que o verdadeiro Deus é o Deus dos céus e da terra, aleluia, é o grande Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Jeová Nissi, é Ele que é o grande e poderoso Deus, aleluia. E olha que interessante, isso tudo acontecia lá no Egito, mas no arraial dos hebreus, do povo judeu, não acontecia nada. Todas as pragas atingiam os egípcios, mas o povo de Deus estava salvo. Olha que bênção. Deus, Ele protege aqueles que são seus, aleluia. Por isso que a Bíblia fala lá no Salmo 91, 1000 cairão a teu lado, meu querido e minha querida, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque a mão do Senhor, Ele te protege e te guarda, aleluia. E aí Deus estabelece algumas festas religiosas na sua palavra. Em Levítico 23, por exemplo, quando você lê capítulo 23 de Levítico, você vai ver 7 festas que Deus institui, e Ele sempre fala: esta será por estatuto perpétuo. E algumas festas são direcionadas ao povo judeu, mas tem festas que servem para nós. Por quê, pastor? Porque cada festa ela tem um significado. Ela foi instituída por causa de um propósito, um momento, um significado. E algumas destas festas, para nós, ela traz um sentido espiritual e um sentido profético para a nossa vida, como é o caso das 4 festas que celebramos. Esta é a primeira do ano, que se chama Pesach. Diga assim, Pesach. Esse é o nome hebraico para a palavra Páscoa, e já eu vou explicar, é o tema, mas deixa eu falar as outras 3 que nós ministramos. Depois de 50 dias, a partir de hoje, conta-se 50 dias, o 50º dia, nós vamos celebrar a festa de Pentecostes, também chamada de Semanas, ou Shavuot, né, na linguagem hebraica. A festa de Pentecostes, talvez você fale assim: pastor, tem alguma coisa a ver essa festa com os pentecostais, o nome, né? Eu vejo a igreja pentecostal, tem alguma coisa assim? Tem, porque foi justamente no início de uma dessas festas que veio a descida do Espírito Santo, envolveu todos no cenáculo. E eu vou dizer para vocês, quando nós estivemos lá em Israel, muitos lugares foram marcantes, e um deles foi o cenáculo. A hora que nós entramos dentro daquele lugar, você podia sentir uma presença assim, olha, a gente não aguentava ficar em pé, de como era lindo lá. Quando você for lá, o ano de 2024, você vai ver, amém? Posso ouvir um amém? 2024, quando você... Viu, Felipe? Quando você for lá em 2024, Felipe e Letícia, em nome de Jesus, vocês vão ver e sentir isso também. Então, 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes. Já lá para setembro, outubro, tem a festa dos tabernáculos, das cabanas, que no nome hebraico é Shavuot. Então esta festa, o que relembra, pastor? Relembra os 40 anos de peregrinação no deserto. Quando o povo saiu do Egito, da escravidão, eles peregrinaram pelo deserto por 40 anos. E detalhe, durante 40 anos, Deus cuidou, não deixou ficar sem morada. Eles habitavam em tenda, mas eles tinham uma cobertura. Deus mandava maná do céu, codornizes, eles faziam churrasco, aleluia. Deus, Ele provia tudo. Então, querido, não importa o que você esteja passando, Deus, Ele está ali, ó, te cobrindo, te guardando, respaldando,
Ele cuida de você. E por fim, em dezembro, nós celebramos Hanukkah, que é a festa das luzes, aonde fala que o Senhor multiplicou o azeite, mas isso a gente fala lá para o final. Hoje nós estamos celebrando os portais, estamos aí aos portais de Pesach, é a Páscoa. Pastor, e essas festas tudo tem a ver conosco? Com certeza, tem a ver não só conosco, mas também com a nossa salvação. E você vai entender a Páscoa hoje, como Páscoa e Calvário, elas estão unidas. Hoje você vai entender. Posso ouvir um glória a Deus? Eu comecei lendo Êxodo 12, do versículo 21. Em casa, se você começar a ler do primeiro versículo, você leia todos os 36 versículos que tem no capítulo 12, para uma melhor compreensão sobre o que é a Páscoa. Porque foi aqui que Deus instituiu a Páscoa. Neste momento em que Deus, Ele coloca aqui como estatuto perpétuo, Ele diz, Ele fala para Moisés dizer ao povo, fala para o povo se reunir, pegar um cordeiro ou um cabrito, cada família vai se reunir, se a família for pequena, chame outra família pequena e se ajunte, e fiquem as duas famílias num lugar só, peguem esse cordeiro macho, de 1 ano, sem defeito, peguem eles, e vocês vão assá-lo, até se você colocar Êxodo 12, 8, por gentileza, projetar aqui no telão, Êxodo 12, versículo 8, Deus diz, vocês vão comer da carne assada, e Ele fala, come tudo, não deixa nada, come da carne assada, com pães sem fermento, e comam ervas amargas. O pão sem fermento por quê? Porque o fermento significava pecado, simbolizava pecado. Então Deus diz, tira o fermento e comam com ervas amargas. Por que ervas amargas, pastor? Para lembrar o tempo de escravidão. Outrora eram escravos, mas agora sois livres, aleluia, glórias a Deus. E o versículo 13, por favor, de Êxodo 12, ele diz, peguem uma esponja chamada isopo, é como se fosse, é uma planta, mas ela absorvia ali o líquido como se fosse uma esponja, mergulhe ela no sangue do cordeiro, vá nos umbrais da porta, tem até aquela foto, vá no umbral da porta e passe o sangue do cordeiro nos umbrais. E quando vier o anjo da morte que eu enviarei ao Egito, quando ele vier ver o sangue do cordeiro nos umbrais, ele vai passar por cima daquela família, daquela casa, e aquela casa não acontecerá nenhum mal. Você pode dizer glória a Deus? Então, Páscoa significa passagem, significa passar por cima. Essa é a tradução, o significado da palavra Pesach, Páscoa, passagem, passar por cima. Em 1 Coríntios 5, 7, Paulo nos diz que a Páscoa aponta para o Calvário de Cristo. Como assim, pastor? Ele diz, pois Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, aleluia. E eu vou mais a fundo. Não foi coincidência Jesus ter sido crucificado e morto na época de Páscoa. Foi uma Jesuscidência. Já era plano de Deus que isso acontecesse, porque Deus tinha um propósito para que isso acontecesse. E você vai entender. O símbolo da Páscoa cristã não é um coelho, mas sim um cordeiro, aleluia. E a marca da Páscoa cristã é chocolate, mas é o sangue do cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode glorificar a Ele por isso? Aleluia. Aleluia. E o processo da vida com Deus, da nossa vida com Deus, ela começa com a morte. Como assim, pastor? João 12, 24, nós vamos ler o 24 e 25. No reino de Deus você precisa entender que sem morte
não há vida. Olha o que diz aqui: digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. 25, aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Aí você fala: pastor, eu tenho que morrer? Sim, morrer para o mundo, mas viver novamente para a glória de Deus. É como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na tua vida, porque você teve um encontro com Deus, com Jesus, e Ele transformou a tua vida, aleluia. E aí eu lembro também do tabernáculo, na época que o povo saiu do Egito. Até tem uma foto do tabernáculo, o Fabrício vai projetar. O povo saiu da escravidão do Egito, eles peregrinaram no deserto. Aí Deus deu ali a visão deles construírem um tabernáculo no meio do deserto. A Bíblia diz que quando a nuvem se movia, eles desmontavam o tabernáculo e acompanhavam a nuvem. A nuvem parava, eles montavam o tabernáculo e ali eles ficavam até novamente a nuvem se mexer. Eles ficavam ali. E no tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Repita comigo assim: átrio, lugar santo, santíssimo lugar. O santíssimo lugar também era muito conhecido como Santo dos Santos. Então quando você canta: no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, é lá, é o Santo dos Santos, o santíssimo lugar. E o átrio servia para quê, pastor? O átrio, ele ficava na entrada e ficava ali, na hora que você chegava tinha a pia da purificação, e logo em seguida da pia tinha o altar de pedra para o sacrifício, para você oferecer holocausto ao Senhor. E aí nós vamos remeter aqui para a nossa realidade. Quando você chega, muitas vezes correndo, atrasado para o culto, você chega e atropela tudo. E quando no tabernáculo, a visão do tabernáculo, o adorador ele ia para o templo, que o tabernáculo simbolizava o templo, ele passava primeiro pela pia, aonde ele se lavava para entrar na presença de Deus. E quando ele oferecia ali o holocausto, o sacrifício, aonde que vem para nós, pastor, essa palavra? Quando você chega aqui e você dobra o seu joelho, você está se apresentando a Deus, e você está oferecendo sacrifício a Ele, em adoração, você está o adorando, você está ali queimando já um incenso, e Deus está recebendo nas suas narinas a sua oferta, a sua gratidão. Até mesmo se você está pedindo perdão, Deus está recebendo o seu sacrifício, o seu holocausto. Então não atropele, chegue pelo menos 10 minutinhos antes, dobre o joelho e peça: Senhor, eu cheguei, misericórdia, eu estou aqui, me abençoa. E com certeza Deus vai falar muito nesse culto quando você fizer isso, aleluia. A gente vem ao culto com o propósito de entrarmos no santíssimo lugar. Esse é o nosso propósito. A gente vem para adorar no Santo dos Santos, mas ninguém vai ao Santo dos Santos sem antes se purificar e sem antes passar pelo altar de holocausto e sacrifício. Amém? Glória a Deus. Segunda parte, lugar santo. À direita do lugar santo ficava a mesa da preposição, que era dos pães, e à esquerda ficava o castiçal de ouro e também ali o altar de incenso, que era para adoração a Deus. Esse era o meio. Então a primeira parte era o átrio, depois vem o lugar santo, e a terceira e principal ali área, parte do tabernáculo, era o santíssimo lugar. Era onde realmente era o foco, era a visão, era o propósito, chegar no Santo dos Santos. E o que tinha no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. E você sabe, você que estuda a Bíblia sabe,
que a Arca da Aliança no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. Então, quando você entra na igreja, você vem a um culto como esse, o seu desejo tem que ser: eu vou chegar no Santo dos Santos e tocar em Deus, tocar em Jesus, sentir a presença, aleluia. Eis-me aqui, Senhor, a minha vida, eu estou aberto para que eu receba do Senhor aquilo que o Senhor tem para entregar para mim. Essa tem que ser a minha oração e a sua. Você pode dizer glória a Deus? E é interessante que no Santíssimo Lugar, era um lugar que não era para todos chegarem. Você sabia que uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, depois de se preparar, de se consagrar, ele entrava dentro do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar, e ele entrava levando todos os pedidos, os propósitos da congregação. Ele entrava lá para orar a Deus, e olha, ele não podia estar em pecado, porque se ele entrasse no santo lugar em pecado, ele era fulminado, ele era morto. Para que o sacerdote não morresse no santo lugar, e do Santo dos Santos, e ficasse um corpo estendido no chão lá, e agora como é que vamos tirar? Amarravam uma corda na cintura dele, ele entrava e o pessoal ficava aqui segurando a corda. E na cintura do sacerdote também havia uma tipo campainha, mas era um metal com uma romã, que enquanto ele estava andando e oferecendo incenso, oferecendo adoração, pedindo ali no dia da expiação, ele fazia isso, pedindo: Senhor, abençoa ali a minha igreja, abençoa meus irmãos. Ali ele estava andando e estava bem fazendo barulho, e o povo aqui ouvindo: opa, o sacerdote está lá, e bem fazendo barulho, e ele sabia, ele está vivo. Mas se ficasse um breu, ninguém ouvisse nada, e está morto, já era. Eles davam uma cutucada na corda, não respondia, vamos puxar que já era. Então você entendeu? Sacerdote quando está vivo, homem e mulher de Deus quando está vivo, faz barulho, aleluia. Tem alguém morto aí? Não, né? Então dá um glória a Deus aí, aleluia. Crente que é crente pentecostal, faz barulho, irmãos, aleluia. Então glorifica o nome do Senhor, aleluia. E no Santíssimo Lugar havia isso. E ao lermos as orientações aqui de Êxodo capítulo 12, diz que o Cordeiro de Deus, quando você lê lá na tua casa, né, você vai começar a ler do capítulo 12, no versículo 1 em diante, você vai ver que o cordeiro ali que estava preparado para o sacrifício da Páscoa, ele ficava um tempo na casa com a família, e o cordeiro era observado nesse tempo para ver se não tinha nenhum problema, nenhum defeito. E aí nós paramos e falamos assim: olha que coisa interessante. Logo após Jesus ser batizado ali em Mateus capítulo 4, Lucas 4, ali no Rio Jordão pelo profeta João Batista, ele saiu ali de Nazaré e quiseram jogá-lo a um precipício. Você vai ler logo em seguida de uma situação que aconteceu. O pessoal ficou irado com ele, por causa que ele curou uma pessoa, ele fez um milagre, e as pessoas não gostaram, queriam jogar ele do precipício. E aí você fala: pastor, ele poderia ter sido sacrificado ali. Sim, ele poderia ter sido sacrificado ali, está correto. E por que ele não foi? Porque era necessário que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele convivesse um pouco no meio do povo, e o povo visse que não havia pecado, não havia mácula, não havia defeito nele. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Ele precisou ficar um tempo. Coloca Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15 para mim, por favor. Ele precisou ficar um tempo com o povo, para que eles vissem com os próprios olhos, que ele fosse observado, que ele era perfeito, aleluia. E diz aqui: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por
todo tipo de provação, de tentação, de perseguição, de acusação, porém sem pecado. Você pode aplaudir a Ele por isso? Aleluia. É Ele. Aleluia. Aleluia. A paz simboliza para nós o livramento, a saída do cativeiro, da escravidão. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. A celebração da Páscoa é a celebração do livramento de Deus na nossa vida. A Páscoa é a celebração da liberdade, da conquista em Deus, aleluia. É por isso que quando você entende o propósito da Páscoa, você entende o propósito do Calvário, e você aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Aí você pode dizer: agora eu entendi, pastor, eu sou livre, em Cristo Jesus, glória a Deus. O pecado não mais persegue, porque Jesus, ele já levou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, aleluia. Êxodo capítulo 12, no versículo 7, diz que o sangue do cordeiro deveria ser passado nos umbrais. Aí 7, né, tá falando isso. Eu li o 21 em diante, mas eu estou voltando um pouquinho para você entender melhor. E eu quero dizer para você, esse sangue do cordeiro que foi passado no umbral, que livrou o povo da morte, ele te marcou no dia que você aceitou Jesus. Então você é marcado pelo sangue do cordeiro. E quando o inimigo ele olha para você, ele tem que passar, ele tem que dar a volta, ele tem que virar, fazer meia volta, porque o sangue do cordeiro é marcado na tua vida. Mas não é qualquer sangue não, é o sangue precioso de Jesus. 1 João capítulo 1 versículo 7, Fabrício: o sangue de Jesus que nos purifica de todo mal, de todo pecado. Este é o sangue, é o cálice da nova aliança em Cristo Jesus. É isso que nós vamos celebrar. Ali é um suco de uva, representando o sangue de Jesus, o sangue que remiu os nossos pecados. Antes nós éramos pecadores, mas este sangue nos purificou, e hoje a gente pode dizer: eu sou livre, aleluia, glórias a Deus. Quando lemos Êxodo, do capítulo 12, do versículo 8 ao 10, olha que interessante. Eu entendo quando ali o texto está falando: comam tudo, não deixem nada sobre para vocês. Significa o quê? Há um grande banquete para nós preparado por Ele, aleluia. É fartura, gente. Você não vai comer migalha, não é lanche, é um banquete que Jesus preparou para nós, aleluia. E olha, para ir mais além, olha aqui bem nos meus olhos verdes aqui, né? Não tem como você ter um encontro com Deus e ser a mesma pessoa. Não tem como você ter um encontro com Jesus e ser meio crente, ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. E eu tenho certeza que você é, aleluia. E muitas vezes as pessoas vão olhar e vão ver Jesus na tua vida, através da tua vida, através do teu testemunho. E aí vai se cumprir aquela palavra de Malaquias 3,18. Ali verão a diferença dos que servem e dos que não servem. Por quê? Porque este sangue te acompanha, igreja, aleluia. E você é escolhido por Deus, aleluia. E eu já estou terminando aqui, mas algumas verdades sobre a Páscoa que eu quero passar. Inclusive, eu não sei se o louvor vai cantar. Se quiser, se for entregar um louvor, sobe. Senão o Fabrício vai colocar ali, vai deixar uma música ali preparada. Algumas verdades sobre a Páscoa. Tem aquela música, Fabrício, que eu acho muito linda. Aquela, pelo sangue, eu não sei o nome, de Jesus, sou salvo pelo sangue. Essa música é linda demais, aleluia. E é bem propícia para a noite de hoje. Algumas verdades sobre a Páscoa. A Páscoa, ela tinha um centro, amém? Ela tinha um centro, o cordeiro do sacrifício. E o cordeiro que cultuamos nesta noite é o cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo, aleluia. A Páscoa, ela tinha um sinal. O sinal lá era o sangue do cordeiro.
e há um sinal na tua vida aí, tem marca de sangue na tua vida, você pode dizer glória a Deus, diz assim: eu fui salvo pelo sangue, aleluia, glória a Deus. A Páscoa tem um propósito na nossa vida, é a libertação de todo pecado, a acusação do inimigo, é a nossa libertação. Então levanta a sua mão bem alto e diga assim: eu sou livre, aleluia, diga bem forte: eu sou livre, diga mais uma vez, aleluia. Jesus garante isso para você, igreja. A Páscoa, ela tem uma mensagem: vida e morte. Como eu disse em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na nossa vida. Hoje você é nova criatura, aleluia. E a Páscoa, ela tem um desígnio, ela é um memorial para a nossa vida. Você pode ficar de pé, aleluia. A Páscoa, ela é um memorial. Hoje nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro, porque o nosso cordeiro, ele já foi morto na cruz do Calvário, aleluia. Ei, mas eu tenho uma boa notícia para você: ele não está mais morto não, ele ressuscitou, aleluia. Ele está vivo, e hoje ele está sentado à destra de Deus, ele intercede por mim, por você, pela sua igreja, aleluia. Nós não precisamos mais celebrar a saída do Egito. Por quê, pastor? Porque hoje nós estamos celebrando a nossa libertação da escravidão do pecado, através desse sangue, através desse sacrifício de Jesus. E para terminar, eu quero ler com você Colossenses 1, capítulo 13 em diante. O Fabrício vai projetar aqui Colossenses 1, capítulo 13 em diante, que diz o seguinte, vai sair. Tá, então eu leio aqui, se não der. Falha técnica, o computador às vezes deixa a gente na mão. Deu aí? Achou? Bom. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia.